Bem, meus amores, vamos então para o artigo 7º. Mas eu gostaria de dizer que os direitos sociais, artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, os direitos sociais como um todo, esse capítulo como um todo, ele vale tanto para os trabalhadores urbanos quanto os rurais, certo? O 7º vai falar especificamente do direito do trabalhador, mas ele já equipara trabalhador rural ao trabalhador urbano. Todos os direitos que o urbano tem, o rural também tem. Antigamente, o rural não tinha alguns direitos, isso ficou para trás, mas até hoje cai em prova. Até hoje, as provas de concurso público falam em diferenças entre trabalhador urbano e rural. Falso. O que há de diferença na Constituição, mas na lei praticamente acabou também já, mas ainda há uma pequena diferença entre o trabalhador urbano ou rural e o empregado doméstico, certo? Mas isso, a legislação infraconstitucional acabou dizimando também. Hoje em dia, os direitos são praticamente todos para todos. A gente vai falar disso no decorrer do nosso curso. Outra coisa que eu preciso dizer é que o artigo 6º, 7º, enfim, que os direitos sociais não são cláusulas pétreas. Como assim, Nelson? Anota aí. Ao contrário do artigo 5º, o artigo 6º ele pode sofrer emendas para reduzir direitos, retirar direitos. Cláusula pétrea só quer dizer isso, quer dizer que não pode haver emenda tendente a abolir. Eu vou voltar a falar disso lá em processo legislativo. Não pode haver emenda para diminuir direitos. Não pode haver uma emenda para tirar parcialmente ou totalmente algum direito ou alguma garantia. Cláusulas pétreas não podem sofrer emendas para diminuir direitos, certo? Mas o que eu estou dizendo agora para vocês é que os direitos sociais, o artigo 6º, 7º e companhia, não são cláusulas pétreas, ok? Eles podem sofrer emendas, nunca sofreram, mas podem sofrer emendas para retirar parcela dos direitos, ok? E por fim, o 6º agora especificamente. O rol é meramente exemplificativo. E fica aqui uma plantaçãozinha, um seedingzinho. Os direitos sociais são normas de eficácia, normalmente norma de eficácia limitada. Será o nosso próximo assunto, o próximo tópico a ser abordado em aula futura, aula próxima. As normas são de eficácia limitada, certo? O artigo 6º, 7º, os direitos sociais compõem um rol de eficácia limitada. Sabendo disso, deixa eu partir para o artigo seguinte, o artigo grandão, o artigo 7º, o objeto principal da nossa aula de hoje. O artigo 7º, senhoras e senhores, diz assim em seu caput: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Opa. Essa frase que eu destaquei em laranja aí, além de outros, mostra que o artigo 7º é meramente exemplificativo. Ou seja, aí estão os direitos urbanos e rurais, ótimo, mas são só esses do artigo 7º? Não. Aí estão os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mas são só esses? Não. Além de outros, nós temos esses. A lei pode trazer outros? Pode. A Constituição garante um mínimo. E qual é o mínimo? Esses que veremos a partir de hoje. Certo? Mas para que haja relação de emprego, para que fulano seja considerado um trabalhador e não um autônomo, temos que ter 4 requisitos. Só há que se falar em empregado. Ah, Nelson, eu sou empregado. Para você ser empregado, tem que ter 4 requisitos. Perdoe-me. Primeiro requisito, o empregado tem que ser uma pessoa física. Certo? Tem muita empresa por aí que obriga o cara a montar um CNPJ. Monte sua própria empresa que você trabalha aqui conosco. Aí eles montam um CNPJ para como se fosse uma prestação de serviço. Como se fosse uma empresa prestando serviço a outra. Aí quando você vai ver mesmo, você vê que é só um empregado com um CNPJ. A Justiça do Trabalho vai lá e quebra o CNPJ e diz assim, não, isso é ficção, isso é balela. O trabalhador aqui, na verdade, é uma pessoa física. O empregador foi que o obrigou a montar um CNPJ. Eu não sei se isso já aconteceu ou acontece com você, mas a Justiça do Trabalho tem quebrado essa simulação e reconhecido a relação de emprego. Só que não basta ser pessoa física, tem que ser um trabalho habitual.
Ou, se preferir, como eu coloquei aqui, um trabalho não eventual. Um trabalho que seja de pelo menos 3 vezes por semana. Não tem que ser diário. Não tem que ser diário, mas tem que ser habitual. Tem que ser não eventual. Tem que ter pelo menos 3 vezes por semana. Já é considerado trabalho habitual. Então, se você tem aquela diarista que você contrata ela, Nelson, eu não pago ela carteira assinada porque ela é só uma diarista. É mesmo, minha querida? Ela vai na sua casa quantas vezes? Ela vai só nas segundas, quartas e sextas. E de vez em quando dá um pulinho no sábado. Ui! É uma pessoa física com trabalho habitual. É empregado? Sim. Se tiver outros 2 requisitos. Quais são os outros 2 requisitos? Tem que haver subordinação. Subordinação. Se houver subordinação, ela recebe ordens? Sim, recebe. Tá? Há uma subordinação? Há. Eu vou dar um exemplo, tá? Escritórios de advocacia. É muito comum 3, 4, 5, 10 advogados se reunirem, alugarem uma casa grande. Lá dentro, cada um tem a sua sala. Lá dentro, cada um rateia umas despesas. Mas lá dentro, cada um é responsável pelas suas próprias ações. São pessoas físicas que trabalham todo dia naquele imóvel. Mas ninguém se subordina a ninguém. Se não há subordinação, não há relação de emprego. Simplesmente não há relação de emprego. Ok? Uhul! Massa, Nelson, entendi. Então são esses 3 requisitos. Não. Tem que ter um 4º requisito. Qual seja? Remuneração. Fulano está ali trabalhando por remuneração. Fulano é uma pessoa física e todo santo dia vai naquela ONG prestar um serviço a crianças carentes. Ele faz isso, ele tem um chefe, um organizador, um coordenador, mas ele faz isso voluntariamente, é o trabalho voluntário dele. Se é trabalho voluntário, se ele não faz isso mediante remuneração, não há que se falar em emprego, em trabalho, em relação de trabalho. Só é empregado quem tiver esses 4 requisitos. Ok? Vamos lá, eu dou aula em alguns cursinhos preparatórios para concurso público. Sou pessoa física? Sou. Apesar de alguns deles eu prestar o serviço como pessoa jurídica. Mas eu faço isso voluntariamente, faço isso porque para mim é mais barato, eu pago menos imposto. Pagar imposto como pessoa jurídica é melhor do que como pessoa física. Mas isso por si só não é um requisito, não descaracteriza nada. Se eu colocasse na Justiça do Trabalho, diria, olha, sou eu aqui prestando serviço. Sou eu aqui, pessoa física. O trabalho é habitual? Eu tô lá 3, 4 vezes por semana, eu tô lá todo dia, dependendo da época. A subordinação, não. Não, os cursinhos são loucos para que eu dê mais horário para eles. Nelson, olha, eu preciso de você fechado aqui, eu quero contratar você manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Mas não. Não por quê? Porque eu tenho a Revolução Digital, que é a pessoa jurídica que eu presto serviços e vendo os meus cursos pela internet. Você comprou esse curso pela Revolução Digital Cursos Online. Então, eu simplesmente digo assim, não quero. Não há uma relação de subordinação. Faço isso por dinheiro, é verdade. Sou eu e uma prostituta. Não. Eu faço isso por dinheiro, mas também faço isso por amor, tá? Não sou uma prostituta ainda, não. Mas, enfim, o fato, brincadeiras à parte, é que falta esse 4º ponto aí. Aliás, falta o 3º ponto, né? A subordinação. Os cursinhos não são meus chefes. Tanto é que mês passado eu saí de férias, 45 dias de férias. E todo mundo chiou. Todo mundo ficou indignado. Mas como é que pode? Cara, vamos embora. Tchau. E fui. E na volta, quando voltou, os horários ficaram preenchidos, mas de acordo com aquilo que eu queria novamente. Certo? Ok, meus amores. Bom, diante disso, vamos para os incisos. Esse inciso 1 é muito legal. Muito bacana. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tá bom? Presta atenção. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Vamos lá. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Quando fulano for demitido sem justa causa, ele vai ter direitos a mais. Ele vai ter alguns direitos a mais. Mas não é só quando ele for demitido ou não. A relação de emprego em si, ela tem que ser protegida contra abusos. Esses abusos devem estar previstos em lei complementar, diz a nossa Constituição, mas para evitar esses abusos, a lei vai compensar, vai prever alguns direitos extras. Quais são esses direitos, Nelson? Bom,
Aqui estão os direitos atualmente previstos. Primeiro, a multa de 40% do FGTS, 40% do FGTS para a... Opa, pulei aqui, não foi? Pulei. 40% do FGTS, pulei sim. Só um segundinho. 40% do FGTS contra despedida arbitrária. Me enrolei aqui um pouco, mas é rapidinho. Acho que eu botei aqui. Não botei não, olha que coisa. Não botei. Vai, tem nada não, tá aqui, passou. Olha, o empregado, aqui ó, aqui. O empregado, meus amores, que for demitido sem justa causa. Pode ser demitido sem justa causa, Nelson? Claro que pode. Mas o empregado que for demitido sem justa causa terá direito a uma indenização. E aí essa linha aí em cima mostra que indenização é essa. Essa linha aí em cima mostra que a indenização será de 40% do FGTS. Então fulano é um empregado. Fulano, como empregado, tem lá, eu vou chutar aqui um valor, tá? Tem 100 mil reais acumulados em FGTS. 100 mil reais. Certo? Pelo tempo de trabalho que ele já tem naquela empresa, ele conseguiu acumular 100 mil reais em FGTS. Talvez, inclusive, ele já tenha até sacado esse dinheiro. Eita caramba, Nelson, ele sacou esse dinheiro para comprar uma casa própria. Tudo bem, mas a gente conta pelo período de trabalho. O período de trabalho aí equivale a 100 mil reais em FGTS. Ele é antigão. E aí ele foi demitido sem justa causa. Pode ser demitido? Pode. Mas a lei vai protegê-lo desse tipo de demissão. A lei vai proteger. Como, Nelson? O empregador, além de pagar 13º proporcional, férias proporcional, aviso prévio, vai ter que pagar 40% do FGTS. Caramba, Nelson, quer dizer que se eu botar minha empregada doméstica para fora, quem vai ter que sair de casa sou eu por causa da multa? Não. Lá no finalzinho do artigo 7º, nós vamos ver quais desses direitos a empregada doméstica tem. Eu não vou ver agora, porque se a gente ficar comparando doméstica com urbano, é uma confusão, acredite em mim, é uma confusão. Então, estabilidade, multa, tudo isso a gente vai ver no finalzinho, tá certo? Do artigo 7º, tá bom? No finalzinho dessa aula ou no início da aula que vem, dependendo do tempo. Mas por hora, eu não quero que você pense na doméstica, só pense na relação de emprego, no empregado, tá? Depois eu vou excluir alguns direitos do empregado doméstico, tá bom? Por hora, você foi demitido? Foi. Foi sem justa causa? Foi. É claro, tem que ser sem justa causa. Você pediu demissão. A demissão foi com justa causa. Vai ganhar 40% de FGTS? Não. Tchau, rua. O mesmo raciocínio de proteção para as gestantes. As gestantes. Como assim, Nelson? As mulheres gestantes possuem uma estabilidade gestante. E que estabilidade é essa, Nelson? Bom, a partir da comunicação da gravidez. A partir do momento que a empregada diz assim, olha, chefe, estou grávida e o filho é seu. A partir desse momento, da comunicação ou da confirmação, a grávida não poderá ser demitida sem justa causa. Preste atenção nisso. Não pode ser demitida sem justa causa. Ok? Eita caramba, Nelson, não pode ser demitida sem justa causa. Não, não pode ser demitida sem justa causa. Mas olha o detalhe, presta atenção no que eu vou te falar. A partir da confirmação da gravidez, ela já não pode ser mais demitida, como eu te disse. Opa, peraí. Mais do que isso. Vai durar toda a gravidez e vai durar ainda 5 meses após o parto. A estabilidade pós-parto durará 5 meses pós-parto. Então você tem aí, né, aproximadamente 14 meses. Eu digo aproximadamente porque a gestação pode ser menor. O pirralho nasceu com 7 meses. Filho da mãe, tirou 2 meses de estabilidade da mãe. Por quê? Porque a partir do parto, a partir do nascimento desse pirralho, começa a correr o prazo de 5 meses. Certo? Ok? Tá bom? Nelson, a licença paternidade tem essa estabilidade também? Não, claro que não. A licença paternidade dá ao homem 5 dias de licença remunerada, mas não dá nenhuma estabilidade. Eu falo dela no futuro próximo, certo? Falo dela já não, mais pra frente.
Uma outra estabilidade que a lei dá, ó, só lembrando aqui que depois desses 5 meses de parto, a gestante não tem mais estabilidade. Pode ser demitida sem justa causa. Ah, outra coisa aqui que estão me perguntando sempre, presta atenção. Nelson, presta atenção agora. Nelson, a estabilidade gestante começa a partir da confirmação da gravidez. E se ela foi demitida sem saber que estava grávida? Na teoria, isso aqui é teoria, tá? Na teoria, para ela ser demitida, ela tem que passar pelo exame demissional. E na teoria, no exame demissional, vai se fazer exames, claro, faremos exames, far-se-ão exames, nossa, far-se-ão exames, e esses exames vão contestar que ela estava grávida. Percebe? Ok? Consequentemente, se vão atestar, ela não vai poder mais ser demitida. Aliás, o empregador até pode demiti-la sem justa causa, mas vai ter que pagar todo esse período de gestação, mais 5 meses de indenização, de salário. Ok? Outra coisa, essa nem é tão relevante, mas é bom que se diga. A empregada grávida não pode ser demitida sem justa causa. Aí chega danada pelo 5º dia consecutivo, com 3 horas de atraso. Largou o trabalho, não está fazendo nada que preste. Já chega chutando a porta do chefe. Pá! Que é? Tô grávida. Pode ser demitida? Pode ser demitida por justa causa. Percebe? Essa estabilidade proíbe que seja demitida sem justa causa. Com justa causa é possível demitir, inclusive sem direito a nenhuma indenização. Tá bom? A outra estabilidade que eu preciso falar para vocês é o do cipeiro e do líder sindical. O membro da CIPA e o membro do líder e o líder sindical, membro da CIPA ou cipeiro e o líder sindical, eles possuem também, meus amores, uma estabilidade. Qual é a estabilidade do membro da CIPA e do líder sindical? A estabilidade deles é idêntica, é a mesma, é exatamente a mesma coisa. Vamos lá. O membro da CIPA e o líder sindical possuem algumas estabilidades. Na verdade, uma estabilidade. A partir do momento que ele a partir do momento que ele se candidata a líder sindical, a partir da sua candidatura, não é nem das eleições, a partir da sua candidatura, ele já não pode ser demitido sem justa causa. Então, fulano quer se candidatar a líder sindical do sindicato dos funcionários dos bancos privados, por exemplo. Certo? Ele pode. A partir do momento que ele lança sua candidatura, não pode mais ser demitido sem justa causa. A e B lançaram suas candidaturas. Nem A nem B podem ser demitidos sem justa causa. Percebe? Ok? Aí vamos lá. A foi eleito. Foi A que já era estável desde a sua candidatura. Ficará todo o seu mandato estável. Não pode ser demitido sem justa causa. Ah, Nelson, o mandato dele é de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 1 ano. Depende muito de cada sindicato, tá? Cada sindicato. Mas, seja qual for o caso, terminou o mandato, ele continuará estável por mais 1 ano. Terá mais 1 ano de estabilidade após o fim do seu mandato. Só depois é que a estabilidade acaba. Nelson, mas o que é o cipeiro? O cipeiro, meus amores, CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidente. É uma comissão formada por representantes dos empregados e dos empregadores. Mas os representantes dos empregados na CIPA têm a mesma estabilidade do líder sindical. Essa aqui. Certo? As grandes empresas têm CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O empregador indica alguns nomes, os empregados indicam outros nomes. Os representantes dos empregados na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, têm a mesma estabilidade do líder sindical. Simples assim. Ok, meus amores? Vamos lá? Que mais? Aí eu vou fazer umas questõezinhas aqui com vocês. Na verdade, a forma como eu vou explicar o artigo 7º vai ser através de questões, certo? Pelo menos para aqueles incisos mais peculiares, que precisam de uma explicação um pouquinho melhor. Tá bom? Só um